Pedras da evolução. Na escada evolutiva dos sentimentos, de baixo para cima, temos a indiferença, a curiosidade, o interesse, a posse, o ciúme e o ódio. Num segundo instante, a indiferença se torna vaidade, a curiosidade se torna obsessão, o interesse se converte em crueldade, a posse migra para a escravidão, o ciúme cimenta-se na loucura e o ódio converte-se na morte. O ódio e a loucura geralmente são sócios, e quando o escravo começa a desejar sua liberdade, os sócios trabalham juntos e pedem ferramentas à obsessão, que recorre à vaidade, que geralmente recomenda ao ódio fazer uso da crueldade. Os níveis baixos são movidos pelas mesmas forças. Sua engrenagem principal é a ignorância, que já se conhece muito bem, mas usa disfarces. É então que na vida o espírito fraco se vê em uma encruzilhada, porque, no geral, a loucura o converteu em discípulo da simulação, a evolução da vaidade. Os delírios alucinógenos da alma presa em si mesma colhem das falsificações o velho elo da obsessão amplificada. A crueldade se refina e o espírito agudo e seco se ressente de todas as coisas, porque fugiu do interesse divino, a fase decaída, propalada e rediviva, para que a escravidão vire terrorismo, e o terrorismo replante em si mais uma vez a indiferença, que faz o próprio ódio severo acreditar que o Deus de amor seja então inflado das suas mentiras humanas ostentadas longe do bem e, ao contrário, lutando contra Deus, ostentando as bandeiras de muitos delírios hediondos, maquiados de religião. Porque a primeira loucura do ser verdadeiramente sem juízo passa-lhe pela cabeça como verdade inquestionável. O terrorismo é o último degrau da degradação humana e espiritual, porque o falso Deus desse terror só ama a morte e por isso mesmo não há salvação para o convertido em desastre ambulante. Somente observando o mundo com integralidade e sem censuras, o terrorismo pode, enfim, voltar a evoluir, jogando fora todas as armas para começar de novo do primeiro passo, saindo finalmente da indiferença à monstruosidade para cuidar antes de si, esquecendo os loucos que foram, partindo para sua primeira obra humana, longe de tudo, cultivando o primeiro e natural grão de amor sobre si, dentro de si. O primeiro grão de amor é o mais difícil de escapar vivo, porque para todos os lados que olhasse, veria espinhos ancestrais que pelo ódio cultivamos um dia e adubamos fortemente enquanto não podíamos admitir que um ser externo pudesse ser melhor, cultivando a paz ao invés da guerra. Evoluir é deixar o ódio para trás, saindo finalmente da escada das trevas para conhecer o primeiro degrau da escalada para a luz, a iluminação. Quando o ser olha, porém, para si e acredita que finalmente compreendeu-se, começa a nova jornada. Longe do ódio, surge o degrau infeliz, o narcisismo. Ele nada mais é do que o vislumbre das eternas possibilidades pessoais menos primitivas. O narcisismo coopta o luxo se torna vácuo, o vácuo contrai a ambição constrói fortalezas e as fortalezas criam as separações, as castas, as cotas, a pobreza, a prostituição e o aniquilamento. O aniquilamento usa todas as engrenagens da terra para separar-se do mundo dos outros. O aniquilador quer tudo para si
e esse mesmo conjunto de diretrizes jamais satisfeito busca a desvantagem artificial para que, ainda insatisfeito, cocrie leis de domínio que logo se locupletam pelas vias da corrupção. A corrupção poucas vezes sai a público e se declara culpada. Ela atinge um nível de doença assim que todos os corruptos declaram guerra pelo poder. O poder começa a sugar e suga até os cérebros dos indiferentes e, mais uma vez, a indiferença colide com a guerra. Para sair do primeiro degrau de luz e partir para o segundo, é necessário que o ser deixe sua política na sepultura para que não perca o rumo. O segundo degrau da escada para a iluminação só o encontramos pleno quando trabalhamos em nossa alma o ensinamento cristão. O segundo degrau requer dos seres que aceitem o modelo divino. Tudo que parecer finito é humano. Por isso ainda somos mortais. Mortais porque sequer sabemos até agora o que viemos construir na terra. Mortais porque podemos, sem perceber, continuar ainda carregando para o nosso sofrimento futuro aquela antiga qualidade dos animais que fomos? E qual é essa peça maldita? Não percebeste até agora que, mesmo olhando quase nos olhos de Deus, ainda necessitamos para vê-lo abandonar a indiferença? Do animal para o anjo, só haverá como permanecer entre os justos herdeiros do saber divino aqueles seres que praticarem o que puder fazer a diferença, para que Deus os veja através delas. Caso contrário, a escada se torna rolante e mais uma vez perdemos a chance de nos conhecermos potentes, sucumbindo ao declínio. Para se chegar até Deus, uma única migalha de indiferença é impeditivo eterno. Construa um mundo ao seu redor, porém jamais seja um mundo sem que a verdade esteja plena dentro dele. O mundo de Deus é a tua alma. Cultive o amor. Só o amor nos escolhe e acolhe para a vida que deveríamos viver.